Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite, para quem acompanha em um outro horário, e uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada. E é com muita alegria, gratidão, satisfação no meu coração que eu venho compartilhar com vocês mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações. E hoje, no privilégio de estar aqui novamente no monte, nessa minha árvore aqui de oração, onde tantas vezes eu ajoelhei, chorei, busquei, clamei, e o Senhor me iluminou, me direcionou. Inclusive o devocional de ontem, estava falando sobre a direção do Senhor, o quanto a oração é um alicerce, o quanto a oração nos ilumina, nos direciona. A palavra do chave de ontem era direção e o nosso título era ore, ore, sempre ore, queridos, entregue todas as coisas nas mãos do Senhor. Não haja de maneira decidindo, com seus próprios conhecimentos, suas próprias intuições. Não, sempre ore, entregue ao Senhor. E o Senhor falar vai, você vai. O Senhor falar fica, você fica. A palavra do Senhor hoje é sobre fé, obediência, sobre discernimento, desprendimento. Eu estive aqui no monte dia 5 de agosto, isso foi o ano passado. E essa minha cunhada, inclusive que está internada, estava aqui no dia, eu tinha tido uma revelação e eu acordei assim com aquela revelação nítida, e já sabendo que o Senhor queria que eu fizesse, mas como não era algo que eu queria fazer, eu falei, Senhor, não quero nem discernir o que era essa revelação, não quero entender, de mim mesmo, eu quero que o Senhor me confirme. E eu vou subir no monte agora, Pai, eu preciso que o Senhor fale para mim através do devocional o que quer dizer essa revelação, embora no meu coração a resposta estava ali, porém eu subi aqui no monte correndo, deixei minha cunhada, falei, espera um pouquinho, preciso orar, li e tal, e trouxe meu livro devocional, que é esse daqui. E quando eu cheguei aqui, queridos, a palavra, o título era Desprenda-se, olha só, está escrito aqui, desprenda-se, E o devocional dizia assim, hoje é o dia ideal para você dizer sim para Jesus e se desprender de tantas coisas que o deixam estagnado, coisas que aos seus olhos físicos são boas ou ruins. Tudo que Ele espera de nós é que venhamos a buscar o seu reino e a sua justiça, pois o restante Deus proverá. Então desprenda-se de tudo. E na época eu até escrevi aqui, hoje Deus está me convidando a desprender. Senhor, me direciona. Hoje é o dia que eu abri a porta para minha mãe, e o Senhor está me pedindo para desprender, quer dizer, dia 5 de agosto, era uma data assim que eu tinha aberto a porta para minha mãe, onde eu tinha sido curada, de toda aquela enfermidade, todo aquele problema, de retocolite, enfim, onde eu tinha tido muita experiência com o Senhor nesse dia 5, e era exatamente o dia 5 e o Senhor estava me dizendo, desprenda-se, e eu falei, amém, Deus, eu entendi, desci chorando ali, cheio da presença do Senhor, falei com a minha cunhada, Deus está me mandando desprender de tudo, o Senhor está me mandando fechar o ateliê, e assim foi. Depois dessa palavra desprenda-se, o Senhor usou duas irmãs ainda, em um culto no lar, outra no culto no monte, para dizer desprenda-se, desprenda-se, desprenda-se. E eu me desprendi do ateliê, embora eu achasse que era uma coisa boa manter o ateliê aberto, porque estava gerando ali, de certa forma, emprego, para duas pessoas, estava atendendo os clientes que há quase 20 anos eu estava ali no mesmo ponto. Então, para mim, o que tinha de errado manter o ateliê aberto? Aos meus olhos não tinha nada de errado, mas o Senhor estava me falando para fechar, para me desprender de tudo, E
esse devocional dizia: hoje é o dia ideal para você dizer sim para Jesus e se desprender de tantas coisas que o deixam estagnado, coisas que aos seus olhos físicos são bons, né? Aos meus olhos físicos era bom, mas o Senhor é que sabe o que é melhor para nós. E a leitura do devocional de hoje está falando sobre a fé de Abraão, né? Em Hebreus 11:8 está dizendo assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Abraão estava lá na Mesopotâmia, rico, casado, com terra, servos, animais e em uma região muito próspera, mas a sua estabilidade não influenciou na decisão de seguir para uma terra que nem sequer conhecia, conforme a orientação, pois ele tinha sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Inclusive, foi reconhecido como amigo de Deus. Então, Abraão estava ali muito tranquilo, né? Rico, com seus servos, sua terra, casado, tranquilo. Mas o Senhor falou para ele sair dali e ir para um lugar desconhecido, que ele nem sabia, né, o que faria naquele lugar, né? Mas ele simplesmente ouviu a voz do Senhor, obedeceu, né? Como está dizendo aqui, conforme a orientação do Senhor. Não, mas a sua estabilidade não influenciou na decisão de seguir para uma terra que nem sequer conhecia, conforme a orientação do Senhor, pois ele tinha sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Inclusive foi reconhecido como amigo de Deus. E amigo é alguém que caminha próximo, que conhece bem um outro, que tem afinidade com seus gostos, com seu jeito. Amigo é aquele que só de olhar já sabe que o outro quer ou pensa, sabe? Quem caminha próximo de mim me compreende só pelo olhar. Isso só é possível pela confiança e pelo conhecimento que adquirimos no dia a dia, ao longo dos anos, não só nos momentos bons, mas nos momentos de dificuldade também. Quando lemos sobre Abraão, percebemos que ele recebeu uma ordem acompanhada de uma promessa e que ele precisou aplicar obediência e fé. Exercer fé é a essência da vida cristã, mesmo que Abraão não soubesse para onde estava indo. Sua fé e obediência o levaram a viver a desfrutar do propósito de Deus que Deus havia estabelecido. Então, Abraão, queridos, só obedeceu, né? Fez o que o Senhor falou, deixou tudo e seguiu em diante, né? Porque a verdadeira fé não é apenas algo que se declara, né? É algo que se vive. Abraão não tinha todas as respostas, não conhecia o destino, não tinha garantia humana, mas tinha uma certeza: Deus havia falado, e isso foi suficiente. Hoje, muitos querem direção, mas poucos estão dispostos ao desprendimento necessário. Deus continua falando, Ele continua direcionando. A questão é se estamos atentos. A fé se torna real, né? Deixando quando ela é colocada em prática. Caso contrário, as dúvidas rapidamente ocupam o espaço do coração, né? E a dúvida sempre tentará ocupar o espaço da fé. E quando a fé não é praticada, a dúvida cresce. Mas quando você decide confiar, algo poderoso acontece. Deus começa a alinhar caminhos, fortalece o coração e direciona os passos. A jornada da fé não é sobre entender tudo, é sobre obedecer em tudo, para viver o cumprimento da promessa. Nós precisamos nos desprender. A palavra-chave de hoje é desprendimento, né? O Senhor quer que nós desprendamos de tudo, né? Que rouba nosso tempo, nossa comunhão com Deus, nos rouba de ouvir a voz dEle, né? Nós precisamos, queridos, nos colocar na presença do Senhor, né? Em obediência, para entendermos a voz dEle, sabermos o que Ele está querendo que a gente faça. Recebemos a orientação do Senhor, como Abraão recebeu, obedeceu, e foi pai de muitas nações. Então essa palavra-chave de hoje, desprendimento, né? E desprendimento é deixar para trás, é deixar o que ficou para trás,
enxergar além do momento, ter foco para não desistir, dependência para confiar totalmente em Deus. Deus não revela tudo de uma só vez, Ele revela o suficiente para o próximo passo. E então a nossa palavra-chave de hoje é desprendimento. Se você está marcando, marque aí. O título é Pela Fé. A frase do dia é: se você não puser a sua fé em prática, certamente as dúvidas inundarão seu coração. Então nós temos que colocar a fé em prática, né? Porque assim sai todo medo, né? Toda dúvida lançada fora, né? E a fé invade nossos corações e nós conseguimos obedecer ao Senhor, porque sem fé, né, é impossível agradar o Senhor, sem fé é impossível avançarmos, né? Sem fé é impossível acreditarmos no chamado do Senhor para as nossas vidas. E essa palavra-chave de hoje é desprendimento. E continuando a leitura, diz assim: convido você a estar atento às orientações do alto, mesmo que sejam contrárias àquilo que você está enxergando fisicamente. Não mude de estação sem Deus determinar, não faça negócios sem Deus falar, não inicie um relacionamento sem direção, sem a direção que a sua voz... Não inicie um relacionamento sem a direção de Deus. É no relacionamento íntimo com Deus Pai que a sua voz se torna sensível e temos direcionamento para avançar no cumprimento da promessa. E para isso, muitas vezes, será necessário renunciar ao conforto, obedecer sem saber dos detalhes, ter a visão para enxergar o plano maior, foco para não desistir da jornada e dependência para confiar em que a providência chegará no tempo certo. Então, queridos, essa palavra desprendimento é uma palavra assim que faz parte do meu chamado, da minha história, né? Nesse dia 5 que a minha cunhada estava aqui, eu desci do monte assim, chorando, muito emocionada, porque eu tinha tido a revelação, sabia que o Senhor tinha falado comigo. E quando eu subi aqui no monte, que eu abri o devocional, né? Que eu ajoelhei aqui nessa árvorezinha, ajoelhei e orei, falei: Deus, não quero, Senhor, discernir de mim mesmo, né, o que eu vi, até porque eu achava que era muito bom manter o ateliê aberto, então eu não estava querendo fechar o ateliê, mas eu falei: Senhor, eu quero ouvir a sua voz, Senhor, fala comigo, Pai, não me deixe com dúvida. E quando eu abri esse devocional com esse título, Desprenda-se, eu tinha certeza que eu precisava me desprender. Então eu falei ali para minha cunhada, ela estava lá embaixo me esperando. Falei: olha, Lúcia, Deus está me mandando desprender de tudo, mandando eu fechar o ateliê, né? E ela rapidamente falou: se Deus está falando, mandando, confirmando, apenas obedeça, faça, né? E ali ela estava também com uma situação indefinida e eu falei: não, vamos orar por essa situação, tomar posse, né? Você vai... Ela mora em Ourinhos, né? Vai dar certo, você vai conseguir, vai se mudar. E assim foi, para a glória de Deus, ela se mudou, né? E está morando nessa casinha. E neste momento, né? Encontra-se ali internada, estamos em oração pela vida dela. E eu tenho essa lembrança aqui dela, me dando a maior força e dizendo: vai sim, vai, obedece, né? Fecha o ateliê mesmo. Tinha quase 20 anos o ateliê aberto ali no mesmo lugar. E a gente tem receio de fechar uma porta que Deus abriu, né? Mas tudo há um tempo determinado. E quando o Senhor fala, abre, você abre. Deus fala, fecha, você fecha. Você fala, vai, você vai. Fala, fica, você fica. Então nós precisamos ser obedientes ao Senhor, independente do que a gente acha que é melhor para nós ou não. Porque só o Senhor sabe o que é melhor para nós, né? Então vamos orar, que o Espírito Santo fale melhor nossos corações, em nome de Jesus, queridos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Jesus, nos colocamos em Tua presença, Senhor Jesus, e dizemos a Ti, Pai, que nós queremos, Senhor Deus, viver, Deus, pela fé, Senhor, não pelos nossos próprios entendimentos, Senhor Jesus, mas pela confiança e obediência em Ti, Senhor.
confiar em tua direção, mesmo que tudo, Senhor, ao nosso redor pareça incerto, Senhor. Ah, Pai querido, tira de nós, Senhor, todo medo, toda ansiedade, toda dúvida, Pai. Que tudo, Senhor, que nos paralisa, tira, Senhor Jesus, das nossas vidas, dos nossos caminhos. Gera em nós, ó Pai, um coração sensível à tua voz, disposto, Senhor, a obedecer. Dai-nos, Senhor, desprendimento para discernir, ó Pai, aquilo que o Senhor não quer mais para as nossas vidas. Dai-nos visão para enxergar, Senhor Jesus, além da circunstância. Dai-nos foco, Senhor Jesus, para não desistir no meio da jornada. E ensina-nos, Senhor, a depender totalmente de Ti. Nós não queremos, Senhor Jesus, tomar decisões sem a Sua orientação. Não queremos, Senhor Jesus, parar sem o Seu direcionamento, Pai. Não queremos avançar sem ouvir a Tua voz. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Sustenta, Senhor, os nossos passos, Senhor Jesus. Direciona, Senhor, a nossa vida. Nós entregamos, confiamos, Senhor Jesus. Ah, Senhor, em Tuas mãos, todas as áreas das nossas vidas, sabendo, ó Pai amado, que o Senhor é o Deus, Senhor Jesus, que cuida, Pai, melhor do que nós mesmos, que muitas vezes, Senhor Deus, pensamos que algo é bom para nós, mas o Senhor sabe, Jesus, o que está preparado para nós bem lá na frente. E o Senhor, ó Pai amado, é o dono de todas as coisas. Por isso nós nos prostramos, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos, em Tua presença. Declaramos, Senhor Jesus, 100% de dependência a Ti, Pai. E te pedimos, através da oração, através de posicionamentos de fé, direciona-nos, Senhor, ilumina-nos, Pai. Não nos deixe, Senhor, fazer nada de nós mesmos, mas possamos estar totalmente, Senhor, desprendidos para fazer o Teu querer, obedecer a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por este momento, por esta palavra. Senhor, eu coloco em Tuas mãos a vida, Deus, de cada amado, cada querido, que possa o Senhor Jesus ser cheio, Senhor, dessa certeza, estar cheio, Senhor Jesus, de desprendimento, Pai, que possamos estar disponíveis para fazer o Teu querer e obedecer a Tua voz, Senhor Jesus, e exercer, Pai, o Teu chamado e que o Senhor possa cumprir o Teu propósito em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Te pedimos, entregamos, Senhor Jesus, a vida da Lúcia em Tuas mãos, que o Senhor possa, Senhor Deus, continuar cuidando. Ah, Pai amado, o Senhor sabe o que é melhor para todos nós, Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, dono de todas as coisas, dono do milagre, dono da nossa vida. E entregamos tudo a Ti, Senhor. E te bendizemos, Pai, porque o Senhor, ó Deus, tem nos sustentado, nos iluminado e nos direcionado. Obrigada, Senhor. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Então, a palavra do Senhor para nós hoje é: ande na direção e na luz do Senhor. Se o Senhor mandar, você vai. Se o Senhor não mandar, você fica. Se o Senhor falar, você faça assim. Você faça. Se o Senhor não falar, você não faz. Fique na dispersação do Senhor. Ande na direção do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Em nome de Jesus, grande beijo no seu coração. Fique com Deus. Na paz do Senhor Jesus.